Amados irmãos, boa noite. Hoje nós estamos tendo uma experiência atípica, um culto online. Os irmãos que estão acompanhando podem ver aqui os bancos vazios. Quero dizer para vocês, principalmente aos irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Goianésia, a falta que vocês fazem ali, sentados naquele banco. Mas Deus é bom, nós cremos que tudo isso está nas mãos do Senhor. Eu quero orar, pedindo que Deus nos abençoe nesses momentos aqui, e abençoe você aí na sua casa, você que nos acompanha. Vamos orar. Deus, nós queremos agradecê-lo, porque a tua misericórdia nos assiste em qualquer situação. Amém. Nesta não é diferente. Ó Deus, estamos vivendo um momento difícil, turbulento, incerto, mas uma coisa é certa: o Senhor está no controle do universo. Amém. E pedimos ao Senhor que esses momentos, ó Deus, que nós teremos aqui, ainda que distante dos nossos irmãos, sejam momentos de adoração, momentos, ó Deus, onde nós podemos nos achegar ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, limpe o nosso coração, e que o nosso culto seja agradável ao Senhor. Amém. Abençoe cada parte desse culto. Ó Deus, nós assim agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 119, versículo 91, o texto diz assim: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Esse pequeno versículo, ele diz muito sobre Deus e muito sobre esse momento que nós estamos vivendo. É um momento de turbulência, é um momento incerto, é um momento de crise, mas aqui diz que o nosso Deus, Ele está assentado no trono, porque ao teu dispor estão todas as coisas, inclusive essa situação. Nada foge ao controle do Senhor, ainda que nós não entendamos as motivações, o que de fato Deus quer com tudo isso, mas uma coisa é certa: Deus está no controle de toda a situação. Nós vamos cantar o hino ao nosso Deus. Se passa mais doce me deres gozar, ó seja o que for, tu me fazes saber, sempre sou feliz.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque nós temos esse privilégio em poder cultuar o Senhor, ainda de forma típica, mas o Senhor tem sido gracioso, o Senhor tem sido, ó Deus, bondoso para conosco. O Senhor tem sido, ó Pai, o Deus que tem nos sustentado. Nossa gratidão, ó Pai. Nós sabemos que tudo isso está nas mãos do Senhor, que isso irá passar. Ó Deus, receba agora o nosso louvor, receba agora a nossa adoração. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Vamos cantar uma canção que foi muito cantada durante a semana, que nós já temos o costume de cantar e que revela o que Jesus fez por nós. Deus enviou o seu Filho amado. Perdoar.
nós cremos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, um texto que está no livro de Salmos, capítulo 34, verso 19. Salmo de número 34, versículo 19. Apenas esse versículo que nos diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições dos justos, mas, diz o texto aqui, de forma magnífica, mas o Senhor de todas o livra. Vamos ter mais um momento de oração, para que essa palavra encontre lugar, para que essa palavra possa encher o nosso coração nesse momento. Vamos orar. Bondoso Deus, Tua palavra é aquilo que nos enriquece, é aquilo que nos edifica, quem nos orienta. Deus, e nesse momento nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abasteça pela palavra do Senhor. Oh Deus, que o Teu Espírito aplique em nós as Tuas verdades. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de aflição. O que nós estamos vivendo é algo que nós nunca vimos antes. Ainda que houvesse outras pestes, outros vírus, outras doenças que assolaram a humanidade nessa pós-modernidade, mas nunca algo que parasse o mundo. Nós percebemos que as cidades estão paradas, e isso traz um certo medo, porque nós olhamos para o amanhã e nós nos perguntamos o que será amanhã posterior a isso. Nós ainda estamos dentro dessa situação, mas nós já olhamos amanhã e nos perguntamos o que vai ser amanhã. Isso nos causa medo, porque essa situação ela afeta a humanidade, a sociedade em todos os aspectos. Igrejas foram fechadas, o comércio está se fechando, as fronteiras estão se fechando. Isso abala o mundo economicamente, politicamente, emocionalmente. E aí nós estamos vendo também que até mesmo as religiões
elas são afetadas. Nós estamos vivendo um momento de aflição e nós precisamos nos posicionar. Essa é a nossa realidade. Estamos vivendo um momento de aflição. E a pergunta é: como nós vamos conviver, ou como nós vamos lidar com isso? Esse versículo nos ajuda a encarar e a lidar com essa situação de adversidade. O Salmo 34 é um salmo de Davi, é um salmo de gratidão. Você vai ver Davi sendo grato a Deus. Eu queria só pontuar aqui alguns versículos que mostram que esse salmo é um salmo de Davi, está sendo grato a Deus. Veja o versículo 1, ele já começa dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Versículo 3: engrandecei o Senhor comigo. Veja o versículo 9: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ele está reconhecendo aqui, e ele vai dizer também por que ele está sendo grato a Deus. Diz o versículo aqui, versículo 6, o versículo 6 diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Diz o verso 10: os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ou seja, Davi está sendo grato a Deus por aquilo que Deus havia feito na sua vida. E o momento aqui, irmãos, o contexto desse salmo é o contexto de 1 Samuel, ou de 1 Samuel capítulo 21, onde Davi, ele fugindo de Saul, ele vai para Aquis, um dos reis dos filisteus, e chegando lá ele percebeu que algumas pessoas não o olharam muito bem, e ele, com medo da reação do rei, ou talvez de capturá-lo, ou até de matá-lo, ele se finge de maluco, e assim o rei Aquis não faz nada com ele e o deixa embora. Parece que no momento aqui ele está sendo grato a Deus, porque Deus havia cuidado dele naquela situação. Mas o fato é, queridos, que esse versículo que nós lemos, ele nos ensina a encarar o sofrimento. Pequeno como ele é, mas ele nos traz algumas lições acerca de como a gente lidar com as aflições na vida. E eu queria justamente pensar um pouquinho essa noite sobre isso, como encarar as aflições. E eu queria tirar aqui 3 lições acerca disso. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira maneira de encararmos as aflições é aceitar que elas são nossas. Um dos grandes fracassos nossos em lidar com as aflições, irmãos, é relutar, muitas vezes fingir que elas não existem ou que elas não são nossas. Isso impede muito a solução de vários problemas nas nossas vidas. Eu preciso entender que a aflição faz parte da minha vida e que ela vai bater na minha porta, e quando ela bater na minha porta, ela é minha. Eu preciso entender isso, eu preciso resolver o problema. Irmãos, o caso do coronavírus, que é o que está assolando o mundo, é um caso agora, irmãos, meu e seu, é um problema meu e seu. Não é um problema só da China ou só da Europa, agora é um problema mundial. Então eu preciso entender isso. E a partir do momento que eu entendo isso, nós vamos conseguir com certeza sair de tal situação. Eu preciso entender, nossa. E aí você vai perceber que Davi, ele expressa mais ou menos isso. Ele diz: muitas são as aflições dos justos. Davi está dizendo que o justo passa por muitas aflições, que são aflições dele. Aquele momento que Davi estava passando, onde o rei Aquis poderia matá-lo, e ele se sente ali oprimido, e ele então busca uma saída, e aí ele se finge de amalucado, e Deus o livra. Ele entendia que aquela situação era uma situação dele. Era um problema dele, e ele então procura resolver esse problema, entendendo que esse problema era dele, e ele então resolve. Naquele momento que ele está fugindo do rei Aquis ali, forjando toda aquela situação, ele está entendendo: esse é um problema meu, eu preciso resolver. Irmãos, na verdade, nós temos muitas lutas, e quando elas baterem a nossa porta, eu preciso entender que elas são minhas. Elas agora são minhas, eu não posso passar para ninguém. Eu não posso dizer que ela é do meu vizinho, que ela é do meu parente, ou fingir que elas não existem. Elas estão aí. Essa crise, irmãos, que nós estamos passando aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo, ela é nossa. Então você precisa entender isso. Isso me faz lembrar quando Jesus, ele está com a multidão ali pregando, e de repente um dos discípulos diz: olha, dispensa a multidão para que eles possam ir pelas aldeias, pelas cidades, e ali poder comprar algo para comer. Jesus fala assim: não, dê vocês mesmos o de comer. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o problema não era daquela multidão apenas, o problema era também dos apóstolos e dele. Olha só o que ele responde em Marcos 6,37 acerca desse momento. Ele diz: dai-lhe-vos mesmo de comer. Ele está dizendo que esse problema é nosso, nós temos que resolver. Queridos, quais são os seus problemas? Eles são seus. E para que eles tenham soluções, a primeira coisa que você precisa é entender que eles são seus.
Não questione Deus, por que você? Mas eu tenho aprendido a fazer um outro questionamento. Eu não faço mais um questionamento, por que eu? Eu faço um questionamento, por que não eu? Por que tinha que ser meu vizinho? Por que tinha que ser meu parente? E por que não eu? O que me faz diferente dos demais? Então, se veio para mim, se bateu a minha porta, eu preciso então entender que ele é meu. Primeira coisa para a gente aprender a lidar com os nossos problemas: entenda que as aflições, elas são nossas. Mas o texto nos dá uma segunda maneira de encarar as aflições, é saber que elas são muitas. Nós vivenciamos, a nossa vida ela se desenrola no emaranhado de muitas conquistas, de muitas alegrias, de momentos assim que enchem os nossos corações. Mas a nossa vida também se desenrola no meio de uma estrada turbulenta, no meio de uma estrada com muitos buracos, com muitas curvas. A nossa vida se desenrola também no meio de muitas aflições. E é assim, não é nada de novo, não é nada anormal as inúmeras lutas que nós passamos. Por isso que Davi diz aqui, muitas são as aflições dos justos. E olha que Davi ele tem experiência de aflição. Ele está aqui dizendo que são muitas as lutas que o filho, o servo de Deus passa. E essa aqui, onde ele está enfrentando talvez a fúria de Aquis, que poderia querer matá-lo, era mais uma de tantas que ele já passou. Ele enfrentou muitas e enfrentaria muitas outras. Se a gente olhar a biografia de Davi, você vai ver quantas lutas ele enfrentou. E ele está expressando justamente isso aqui. São muitas as lutas. Meus amados irmãos, o coronavírus é mais uma das inúmeras lutas que eu e você, nós vamos passar. É mais uma. Talvez com uma intensidade maior, talvez com uma ameaça mais profunda, mas é mais uma das lutas que nós vamos passar. Por isso nós precisamos compreender que as lutas são muito diversas. Tiago já dizia isso na sua carta. Primeiro capítulo de Tiago, verso 2, Tiago diz assim: meus irmãos, tem um título ali ao passardes por várias provações. São várias, são muitas as provações. E é isso que nós precisamos entender. Nós passamos muitas, estamos passando essa, iremos passar outras. E para eu entender, e para eu buscar solução, eu preciso entender que problemas vêm e problemas vão, a todo momento. Essa pandemia é mais uma. Há momentos, irmãos, que as nossas vidas, elas se tornam um campo de batalha. Há momentos nas nossas vidas que as lutas se intensificam. Lutas emocionais, lutas espirituais, lutas físicas, lutas relacionais, lutas financeiras, e a gente vai trilhando esse caminho, talvez arenoso, esse caminho difícil de caminhar. Em alguns momentos a estrada está extremamente escorregadia em todos os lados. Eu preciso entender que lutas fazem parte da minha vida. Se você está passando por dificuldades, isso não é anormal, isso é normal. O pecado bagunçou toda a conjuntura que era perfeita lá no Éden. E agora o problema fez parte e faz parte da nossa vida. O coronavírus é mais um que nós temos que encarar. De muitos que virão. De muitos que virão. Se você quer saber encarar as aflições, entenda que elas são muitas. Não se frustre. Não se frustre com as lutas. Elas vão vir. Queridos, é confiar na intervenção de Deus. Nos momentos, a nossa caminhada, em alguns momentos da nossa caminhada, nós perdemos o controle em algumas situações. Na verdade, a gente não tem controle de nada, mas em alguns momentos a gente acha que tem algum controle, mas não temos. Mas há alguns momentos que esse descontrole se torna mais pontual. As aflições são um desses momentos. Há aflições na nossa vida que você não pode fazer nada. O seu dinheiro não pode resolver o seu problema. O seu posicionamento não pode. A sua localidade geográfica não pode resolver o seu problema. Talvez essa pandemia seja um desses momentos. Essa pandemia ela tem agido indiscriminadamente. Ela tem atingido todos os escalões. E não adianta ter dinheiro, não adianta ser de um país rico ou de um país subdesenvolvido. Ela está aí, assolando. Há momentos que nós perdemos o controle da situação. Mas o que é importante nisso é que se há algum momento que eu perco o controle da minha vida, o controle da minha vida jamais
está fora do controle de Deus. E isso é que traz ânimo para nós nesse momento que nós estamos vivendo. Veja o que Davi diz nesse momento: muitas são as aflições dos justos, ou do justo, mas o Senhor de todas os livra. Davi assevera aqui, irmãos, que Deus é aquele que intervém na nossa história e nos livra das dores. Nosso Deus é um Deus que está além da história. Ele é um Deus que sobrepõe o sobrenatural, que está fora da esfera da criação. Ele habita o eterno, a eternidade. Nada pode contê-lo. Isso, Deus é o Deus que a gente chama na teologia de transcendente. Mas esse Deus é o mesmo Deus também que adentra a história, ainda que a história não pode contê-lo, mas Ele adentra a história, Ele adentra a nossa história. E a maior ênfase desse adentrar de Deus na história foi Cristo Jesus morrer por nós, para fazer aquilo que nós não tínhamos mais controle, que era a salvação. E Ele continua com a sua intervenção divina na nossa história. E nos momentos de aflição, Deus é aquele que se faz presente também. Essa pandemia não está no descontrole de Deus, está no descontrole dos homens, mas não está no descontrole de Deus. Nós não podemos curar esse vírus ele está aí circulando invisivelmente, por isso nós não podemos nos defender dele, a não ser com precaução, mas ele está aos olhos de Deus. Deus sabe onde cada vírus está indo, e a história da humanidade está nas mãos de Deus, o Deus que intervém na história. É isso que Davi está dizendo aqui: mas o Senhor de todas as livra. Davi, quando ele se finge de amalucado ali, de doido, diante do rei Aquis, ele está entendendo que essa foi uma atitude de Deus na sua vida. Deus trouxe para ele essa ideia e o livrou talvez de algo pior que poderia acontecer ali. Mas, irmãos, a história está no controle do Senhor. A pandemia coronavírus está nas mãos do Senhor. Muitos me perguntaram o que é que Deus, qual é o motivo de Deus estar permitindo isso. O juízo de Deus sobre o mundo, sobre a igreja? Pode ser, Deus fez isso muitas vezes. Mas independentemente da motivação com qual Deus permitiu isso, o fato é que isso tudo está nas mãos dele. E isso me traz sossego. Então, queridos, não só o coronavírus está nas mãos de Deus, mas todos os seus problemas. Quais são as suas aflições? Elas estão nas mãos de Deus. Então procure esse Deus, adore esse Deus, se estreite a esse Deus. Quero encerrar aqui, queridos, concluindo aqui, dizer para você que as nossas aflições devem ser encaradas assim. Elas são nossas, elas são muitas, mas confie em Deus, porque Deus é aquele que intervém na história. Confie na intervenção divina. Você precisa se preparar para as aflições. Elas vão vir, elas existem. Se prepare. Elas são suas, elas são muitas, mas Deus não. Desespero, com medo do amanhã, o que tem enchido seu coração, o que tem tomado seu coração, para esse texto, para esse versículo, e descansar, saber que as aflições estão nas mãos do Senhor, que esse momento que a gente não sabe humanamente falando onde vai dar, Deus sabe onde vai dar. O importante é que nós tenhamos esse descanso no Senhor, a igreja do Senhor, e que seja um momento, meus amados irmãos, de reflexão para a nossa vida. Será que Deus não está querendo falar conosco, com a igreja que talvez o abandonou em alguns aspectos? Talvez a igreja hoje ela está numa zona de conforto. Eu não quero me referir ao mundo, se Deus está castigando o mundo ou não. Eu quero olhar para dentro do nosso quintal, para a nossa realidade como igreja. Será que Deus está querendo tratar conosco? Será que Deus está querendo trazer um avivamento com tudo isso? Onde Ele nos aquartela em casa, para que a gente possa ver o quanto nós somos frágeis e possamos confiar mais nele, e dizendo para nós que o que nós mais precisamos é dele, e não desse monte de coisa que se apresenta com tanta urgência, mas que não tem tanta urgência assim. Quero desafiar você a refletir. Vamos orar. Onde você estiver aí, você membro da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Central de Goianésia, ou não, de outra igreja, ou que não é, confesso ainda, não tem o Senhor como Salvador, mas se você está ouvindo, Deus está chamando a sua atenção também hoje. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Pai, obrigado pelas tuas muitas misericórdias que é derramada sobre nós.
Obrigado por esse momento de adoração, de culto, de louvor que o Senhor permite. Deus, cuide de nós nesse momento de pandemia. Cuide da tua igreja, Deus, mas sobretudo ensine a tua igreja. Nos faça enxergar as lições que o Senhor quer mostrar para nós. Quando nós vamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos um Deus lidando constantemente com o seu povo e lidando muitas vezes com dores. Ó Deus, que nós tenhamos lições, aprendizados, que nós possamos, ó Deus, nos voltar para o Senhor. E a tua palavra diz: se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós firmarmos um compromisso sério com o Senhor virá e nos livrará. E essa é a nossa expectativa, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, ó Pai. E agora, queridos, onde vocês estiverem, onde vocês estão agora, que a bênção do nosso Senhor Jesus, que a graça do bondoso Deus Salvador e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre vocês, agora e para sempre. Amém. Queridos, rapidamente aqui, a igreja, mais precisamente a Igreja Presbiteriana Central de Goianésia, eu vou provavelmente estar colocando alguns vídeos pequenos no grupo da igreja, tá? No Face, no YouTube. Eu queria que você acompanhasse. Vou também no nosso WhatsApp. São devocionais para que você possa aí estar sendo abençoado com a palavra. Então fique atento. E eu quero desafiar você, igreja do Senhor, faça desse momento um momento de culto. Faça desse momento um momento de adoração na sua casa, de estreitamento na sua família. Não saia de casa, fique em casa se você puder ficar, faça cultos. Eu sei que às vezes fica meio monótono, mas peça a Deus graça. E eu quero pedir para você, ore, use esse momento para que você possa ter intimidade com o Senhor, tá bom? E aqui nós encerramos e até a próxima transmissão. Que Deus abençoe vocês.